Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o título A Páscoa é a verdade que salva vidas. Vamos compartilhar a graça de Deus com esse assunto. Quando Deus dá os seus mandamentos para a humanidade, sempre há uma razão e um propósito para isso. Porque Deus nos deu seus mandamentos e nos permite guardá-los? Vamos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Isso significa que devemos guardar os mandamentos, as leis e os decretos de Deus, certo? Vamos ver o versículo 12. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal fazer o quê? Te fazer bem. A razão pela qual Deus dá ao seu povo as leis e os decretos e permite que o guarde é para fazer bem ao seu povo no final. Em outras palavras, Ele quer que sejamos abençoados. Hoje, a razão pela qual vocês vieram guardar o sábado também é para receber bênçãos. Quando guardamos os mandamentos de Deus, como a Páscoa, sem acrescentar ou tirar nada das palavras de Deus, podemos receber as bênçãos que Deus nos prometeu. Vamos ver o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Em outras palavras, Deus dará bênçãos até mesmo por 1000 gerações. Deus quer abençoar aqueles que guardam os seus mandamentos, sendo esta a vontade de Deus por trás de seus mandamentos. É por isso que todos os nossos membros de Sião vêm à presença de Deus neste dia de sábado, para adorar a Deus e pedir por suas bênçãos. Contudo, como vocês podem ver, há situações de muitos países ao nosso redor, eles não estão dentro dessa bênção. Quão lamentável isso é! Como todos vocês sabem bem, o coronavírus é um caso sério na China. Foi reportado no noticiário que 1.500 pessoas já morreram. 65.000 pessoas foram diagnosticadas com a doença e cerca de 2.000 delas estão em condições críticas. Ouvindo essas notícias todos os dias, não posso deixar de pensar, por que Deus nos concede a verdade da Páscoa nesta época? No livro de Isaías, capítulo 46, diz que Deus sabe o fim desde o princípio. Já que Deus sabe o fim desde o princípio, Ele já profetizou que aconteceriam epidemias nesta época, não é? Há numerosas igrejas ao redor do mundo hoje em dia, mas eles guardam a Páscoa? Não. A verdade que salva o mundo está apenas na Igreja de Deus, Sociedade Missionária Mundial. Não há outra coisa além da verdade da Páscoa da Nova Aliança, que Cristo Ansanron proclamou na Terra para a humanidade. Como todos nós sabemos disso,
devemos contar para aqueles que não sabem. Eles não compreendem o poder da Páscoa. De acordo com o livro do Êxodo, capítulo 20, e com o livro de Deuteronômio, capítulo 8, Deus deu seus mandamentos para nos fazer bem no final. Do ponto de vista de Deus, a Terra não é nada além de uma partícula de pó flutuando no universo. Vocês viram, no calendário, a foto do mês de fevereiro? Quão grande vocês acham que a Terra é? Não dá para notar no universo uma diferença se a Terra existir ou não. Embora ela exista, ela não pode ser vista. Mesmo que desapareça, não será notada. A Terra é muito pequena e trivial. Cerca de 7,7 bilhões de pessoas estão vivendo neste pequeno mundo. Nosso Deus administra um grande número de universos. Essa pequena Terra é apenas parte da administração de Deus em todo o universo. Deus colocou seus grandes ensinamentos na Bíblia e, para abençoar a nós, toda a humanidade, Ele estabeleceu os seus decretos e leis e faz com que todo o seu povo, que está vivendo de acordo com as leis, receba as bênçãos celestiais que Ele dá do universo. Apesar disso, as pessoas não entendem a existência de Deus e a sua grande divindade, nem imaginam o poder da sua palavra. Em vez disso, eles dizem: isso é apenas um conceito religioso inventado pelos cristãos. Como alguém pode receber bênçãos apenas por fazer isso? Eles estão vivendo com essa falsa ideia. Agora é a hora de todos os filhos de Sião despertarem o mundo com a verdade. Devemos dizer: esse mundo em que vivemos não é nada. A Terra, quando é vista do espaço, parece muito humilde. Contudo, já que estamos vivendo aqui, esse mundo pequeno parece muito grande. Mas a Terra, se vista do reino dos céus, é muito pequena e trivial. É como nada. O mandamento da Páscoa que Deus estabeleceu com as pessoas que vivem na aldeia global pode ser quebrado pelas pessoas, mas nunca por Deus. Sondando a vontade de Deus, que nos concede a Páscoa, vamos ver na Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, já está destinado. Algumas pessoas deixam o mundo um pouco mais cedo, e outras o deixam depois de aproveitarem uma longa vida. A única diferença é se elas vão deixar hoje ou daqui a um ano. Todas as pessoas, uma vez que nascem, estão destinadas a morrer. Isso significa que esse é um curso essencial pelo qual todos devem passar. Mas Deus disse que devemos nos preparar para o mundo que vem depois. Uma vez nascido nesta terra, todos devem deixar esse lugar algum dia. Deus nos faz ficar na terra por um tempo limitado. Portanto, enquanto estamos na terra, devemos nos preparar para o mundo aonde iremos no futuro. No processo de viver na terra, vemos algumas pessoas sofrendo por causa de doenças, algumas recebendo bênçãos, outras sendo ricas e outras sendo pobres. Vários tipos de pessoas estão vivendo nesta pequena aldeia global, mas, uma vez que nascemos na Terra, todos não podem deixar de enfrentar o momento em que deixarão este mundo, certo? Hoje, vamos pensar sobre essa questão. Que tipo de bênçãos Deus dá através de seu mandamento? A Páscoa? Através da Páscoa, Deus nos protege dos desastres. Além disso, Deus abriu o caminho para nós entrarmos no céu através da Páscoa. Hoje, há incontáveis igrejas na Terra, mas o problema mais sério é que elas não guardam a Páscoa. Em outras palavras, as pessoas vivem na Terra
desprezando as bênçãos de Deus. Por isso, devemos fazer elas conhecerem e ensiná-las. Não devemos ensiná-las dizendo: Deus nos deu esse ensinamento? Recentemente, cerca de 1.500 pessoas morreram pelo coronavírus em Wuhan, na China. Não sabemos como será de agora em diante. Por causa disso, a economia mundial e a economia coreana estão decaindo. Também, os países conectados a eles são afetados pela diminuição. Aproveitando essa oportunidade, devemos pregar a verdade da Páscoa para mais pessoas, já que Deus prometeu nos abençoar e nos salvar dos desastres através da Páscoa. Devemos estar protegidos por Deus e obter a ajuda dele. Vamos confirmar o que Deus nos prometeu no livro do Êxodo, capítulo 12. No versículo 10, diz: Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Na lei do Antigo Testamento, celebrando a Páscoa, as pessoas colocavam o sangue do cordeiro na verga das portas de suas casas. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue do cordeiro da Páscoa, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. No livro do Êxodo, capítulo 12, Deus registrou a história do que aconteceu nos dias de Moisés, há cerca de 3.500 anos. O que aconteceu com todas as casas que guardaram a Páscoa? O desastre passou por cima delas. Os primogênitos de todas as famílias egípcias que não guardaram a Páscoa morreram. Então, o que todos esses casos nos dizem e por que eles estão registrados na Bíblia? O Egito simboliza esse mundo pecaminoso. Deus explica a situação global através de um certo caso que aconteceu no Egito, comparando os israelitas que guardaram a Páscoa e os egípcios que não guardaram. Sobre as casas que guardaram a Páscoa e que estavam marcadas com sangue, Deus fez com que os anjos destruidores passassem por cima. Mas o povo egípcio não guardou, pensando: só em colocar o sangue de um cordeiro nas ombreiras e nas vergas das portas, podemos realmente escapar do desastre? Porque eles tinham o seu próprio Deus. Eles acreditavam que o Deus deles os salvaria. Foi assim que eles desprezaram o mandamento de Deus e o desobedeceram. Então, alguma das casas egípcias sobreviveu ao desastre sem guardar a Páscoa? Nenhuma casa escapou. Foi assim que Faraó foi forçado a libertar os israelitas da escravidão pelo poder da Páscoa, há cerca de 3.500 anos. Alguns dizem que isso aconteceu há 3.500 anos. Mesmo que celebremos a Páscoa hoje, não haverá proteção ou a bênção de Deus. Isso é errado. A aliança que foi feita há 3.500 anos ainda permanece válida hoje. Ela faz todos os desastres passarem por cima de nós. Através do poder da Páscoa, Deus irá nos proteger de todos os desastres que estão acontecendo nesta aldeia global, que é representada pelo pecaminoso Egito. Deus já mostrou isso para todas as pessoas através do incidente que ocorreu no Egito. Vamos ver o Salmo de número 91. Salmo de número 91, verso 1.
O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus prometeu: caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E essa promessa também foi dada há 3.500 anos, enquanto guardavam a Páscoa no Egito. Os israelitas guardaram a Páscoa e seguiram a vontade de Deus, completamente, sendo guiados por Moisés. Mas os egípcios ignoraram completamente as palavras de Deus. Se as pessoas ignoram ou não, nossa missão nesta época é fazer elas conhecerem as palavras de Deus. Não é? Há incontáveis igrejas cristãs ao redor do mundo, mas elas não guardam a Páscoa, que aparece na Bíblia. Isso é muito triste. Jesus guardou a Páscoa, Pedro guardou, e o famoso apóstolo Paulo também. Todos os membros da igreja primitiva guardaram a Páscoa de acordo com os ensinamentos de Deus. Isto está registrado também na história da igreja. Nos livros da história da igreja como História Eclesiástica, de Eusébio, está registrado que todos os membros da igreja primitiva guardaram a Páscoa. Contudo, hoje muitas igrejas não guardam a Páscoa. Aqueles que querem receber bênçãos devem guardar a Páscoa. No Salmo de número 91 está escrito: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Essas palavras contêm a verdade da Páscoa. A Bíblia confirma que até mesmo quando 1000 ou 10.000 caírem à nossa direita ou à nossa esquerda, os desastres nunca se aproximarão de nós, que guardamos a Páscoa. Vamos ver o versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará ao quê? Nenhuma chegará à tua tenda. Irmãos e irmãs, quão gratos somos por estarmos na aliança de Deus? Quão feliz é habitar nas leis, regulamentos e mandamentos de Deus. Mesmo depois de Deus nos dar essa aliança, a maioria das pessoas do mundo não acredita nela. Assim como Jesus já profetizou que existiria apenas algumas pessoas que acreditariam na aliança de Deus e a seguiriam. O que a Bíblia diz a respeito desse caminho? A Bíblia explica que é um caminho estreito e que a porta é pequena, não é? Parece que o caminho que muitas pessoas tomam é o certo, mas não funciona desse jeito no mundo espiritual. Para qual caminho Deus nos guia? Quando Jesus, que vê o fim desde o princípio, profetizou como as pessoas na Terra agiriam na última época, tinha mais pessoas que não obedeciam às palavras de Deus do que as que obedeciam. Isso é de partir o coração. Contudo, não devemos despertar o mundo e ensinar as pessoas, até o último momento, o que Deus estabeleceu? Devemos ensinar e pregar corretamente, a fim de salvar nossos vizinhos, familiares e amigos, dizendo: vamos todos receber as bênçãos de Deus. Fazendo assim, devemos entrar no reino do céu juntos. Segundo o livro do Êxodo, os israelitas colocaram o sangue nas ombreiras e na verga das portas de suas casas.
E Deus disse que aquele seria um sinal. Deus disse: quando os anjos destruidores virem o sinal, eles não atacarão as casas, e sim passarão sobre vocês. No livro de Ezequiel, o sinal é chamado de marca. E no livro do Apocalipse, é chamado de selo. Vamos ver essas cenas onde as pessoas que guardaram a Páscoa obtiveram esse sinal. E confirmar que esse sinal é colocado em nossa testa como um selo. Vamos ver o livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. E o quê? Marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e, sem que os vossos olhos poupem, e sem que os vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que o quê? Que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos, que estavam diante da casa. Essa é a cena na qual o profeta Ezequiel vê uma revelação e registra que Deus infligirá desastres a toda a humanidade. Na profecia está escrito: não toque em ninguém que tenha marca. Isso não significa que os desastres passarão sobre qualquer um que tenha a marca em sua testa. Deus disse que colocou a marca na testa daqueles que guardaram algo. No livro de Ezequiel, capítulo 9, Deus ordenou aos anjos que se certificassem de que não caísse sobre aqueles com a marca em suas testas. Essa cena é igual à de quando ele ordenou que seu anjo se atentasse para que a praga de matar os primogênitos não tocasse os israelitas que guardaram a Páscoa no Egito há 3.500 anos. E isso não é tudo. Vamos ver no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Profeticamente, vento simboliza a guerra, se você olhar no livro de Jeremias, capítulo 25, e no livro de Daniel, capítulo 7. Já que no versículo mostrado anteriormente, o vento sopra em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Isso significa uma guerra mundial. No livro de Ezequiel, capítulo 9, está registrada a ordem de Deus de colocar uma marca na testa das pessoas antes de um desastre acontecer. E aqui no livro do Apocalipse, Deus ordena colocar um selo na testa das pessoas para que elas possam escapar dos desastres. Vamos ver o versículo 2. Vi outro anjo que subia de onde? Do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não o quê? Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Danificar significa derramar desastres, certo? Deus disse para os anjos não danificarem nem a terra, nem o mar, nem as árvores. E sim que o desastre fosse adiado até que o selo fosse colocado na fronte dos filhos de Deus. As ações de Deus descritas no livro do Êxodo, capítulo 12, no livro de Ezequiel, capítulo 9, e no livro do Apocalipse, capítulo 7, acontecem em situações de desastres. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. O 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente aos homens que o quê? Que não têm o selo de Deus sobre a fronte.
O que Deus colocou na fronte do seu povo? Deus colocou uma marca na fronte do seu povo através dos anjos. O que é essa marca? Na época de Moisés, há 3.500 anos, como um sinal, o sangue do Cordeiro Pascal foi colocado na ombreira e na verga das portas, das casas dos que acreditavam em Deus. Contudo, nos últimos dias, Deus fez seu povo comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, para que pudessem ter o selo. A Páscoa é uma verdade absolutamente necessária nesta época. Por isso, Jesus desejou ansiosamente celebrar a Páscoa. Vamos ver essa cena no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Jesus ordenou preparar-nos a Páscoa. Então Pedro e João fizeram como Jesus os ordenou. Versículo 13. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera. E prepararam o quê? A Páscoa. Vamos ver o versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho o quê? Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus poderia ter simplesmente dito: Tenho desejado comer convosco esta Páscoa. Mas ele enfatizou: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Aqui, podemos entender o quanto Jesus quis comer a Páscoa com os seus discípulos. Vamos para o versículo 19 e vejamos como ele comeu a Páscoa. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, cheio de o vinho da Páscoa, dizendo: Este é o quê? O cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A Páscoa da nova aliança é a verdade que Jesus estabeleceu para a humanidade. Por isso, podemos ver a cena de Jesus enfatizando repetidamente: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, celebrar a Páscoa. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Contudo, a Páscoa, a verdade da vida, foi abolida. Quando ela desapareceu? No ano 325 depois de Cristo, no século IV, a Páscoa foi abolida pela Igreja Católica Romana. O Império Romano e a Igreja Católica Romana conspiraram juntas para abolir a Páscoa, a verdade da vida. O fato de que a Páscoa foi abolida em 325 depois de Cristo mostra que ela foi celebrada até 325 depois de Cristo, certo? O nascimento de Jesus é o ponto de referência para antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus ficou nesta terra até os 33 anos. E o apóstolo João, o último dos 12 discípulos, deixou esta terra por volta do ano 106 depois de Cristo. Por isso, até o ano 100 depois de Cristo, havia pessoas que recebiam os ensinamentos de Jesus e os pregavam corretamente. Jesus celebrou a Páscoa, Pedro e João também a celebraram, em obediência ao mandamento de Deus. E eles prepararam a Páscoa, como foi descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, certo? Todos eles guardaram a Páscoa e os outros discípulos aguardaram até 325 depois de Cristo. Isso mostra que a Páscoa foi guardada por cerca de 300 anos. Depois disso, contudo, ela foi abolida pela Igreja Católica Romana. Jesus desejou ansiosamente celebrar a Páscoa e ensinou aos seus discípulos como celebrá-la também, dizendo: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também, certo? Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 13. Não somente a Páscoa, mas tudo o que Jesus fez foi um exemplo para que nós sigamos. Capítulo 13, versículo 15.
Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus deu o exemplo de celebrar a Páscoa. Isso mostra que devemos celebrá-la também, certo? A Bíblia descreve a cena do apóstolo Paulo, enfatizando fortemente que a Páscoa é uma verdade que não deve ser abolida. Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi de quem? Do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Ele tomou o cálice, cheio do vinho da Páscoa, e deu graças. Este cálice é o quê? É a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O que Jesus quis dizer com todas as vezes que o beberdes? Ele quis dizer que tudo bem se fosse celebrada só uma vez? Não. Ele quis dizer que deveria continuar sendo celebrada. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo disse que devemos continuar guardando a Páscoa e proclamá-la até que o Senhor venha. Vamos ver por que devemos celebrar a Páscoa através da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também quem? Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O Cordeiro da Páscoa simboliza Cristo. Assim como a praga passou sobre as casas que tinham o sangue do Cordeiro Pascal, nas ombreiras das portas, na época de Moisés, há 3.500 anos, os desastres passam sobre aqueles que têm o precioso sangue de Cristo, a realidade do Cordeiro Pascal, nesta época. Jesus disse que o vinho da Páscoa é o seu sangue. No tempo de Moisés, Deus fez a praga passar sobre as pessoas que colocaram sangue nas ombreiras e nas vergas das portas de suas casas e Ele selou e nos reconheceu como aqueles que irão para o céu. Através da Páscoa, nós não podemos apenas escapar dos desastres nesta terra, mas também ir para o mundo espiritual. Irmãos e irmãs, esta terra não é nada aos olhos de Deus. É como um pequeno grão de areia na praia. Contudo, Deus opera um vasto universo inteiro. Vocês acham que Deus nos pede para guardar a Páscoa porque Ele precisa de algo nosso? De jeito nenhum. Deus preparou todo o caminho para que sejamos abençoados e para desfrutarmos da vida eterna e da felicidade no eterno reino dos céus. Tendo isso em mente, vamos guiar nossa família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho a participar juntos da Santa Ceia da Páscoa, esperando que vocês recebam muita graça. Concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.